Ele está mentindo para você. A garçonete disse isso baixo demais para qualquer outra pessoa ouvir, enquanto apoiava a xícara de café diante do milionário. À mesa, os sócios riam. O homem de terno ao lado dele falava com segurança, como quem já comemorava a vitória antes da assinatura. Tudo parecia certo demais para dar errado. O milionário ergueu os olhos, confuso. Não era hora para brincadeiras. Não era papel dela. Não fazia sentido algum. Eu ouvi ele no telefone, ela completou, sem encará-lo. A voz firme, mas contida. Antes do senhor chegar. Ele respirou fundo, irritado, e desviou o olhar. Aquela reunião valia milhões. Uma garçonete não podia estar certa quando todos os outros diziam que estava tudo bem. Mesmo assim, enquanto o café esfriava na xícara, algo dentro dele também começava a esfriar. O milionário não respondeu. Apenas fez um gesto curto com a cabeça, dispensando a garçonete como se dispensasse um pensamento inconveniente. Ela se afastou com passos controlados, mas não voltou ao balcão. Parou a poucos metros, fingindo organizar copos que já estavam alinhados. O olhar, porém, permanecia atento. Não era curiosidade. Era inquietação. À mesa, a conversa avançava. Números eram citados com naturalidade excessiva. Promessas vinham rápidas demais, redondas demais. O sócio ao lado dele sorria enquanto falava, um sorriso treinado, desses que não chegam aos olhos. O milionário cruzou as mãos sobre a mesa. Por anos, aprendeu a confiar nesse tipo de postura. Segurança vendida como certeza. Sempre funcionou antes. Ainda assim, a frase dela não saía da cabeça. Ele está mentindo. A xícara à sua frente permanecia intacta. O café já não soltava vapor, mas o peito dele parecia mais pesado a cada minuto. Tentou se convencer de que era apenas ruído. Uma interferência fora do lugar. Funcionários não entendem negócios. Funcionários veem o que querem ver. Mesmo assim, pela primeira vez naquela noite, ele observou o sócio em silêncio. Reparou no ritmo da fala. No jeito como evitava certos detalhes. No modo como mudava de assunto sempre que alguém se aproximava de números específicos. Do outro lado do salão, a garçonete ergueu os olhos por um instante. Os dois se cruzaram no ar, rápidos, quase por acidente. Ela não desviou. E isso, mais do que qualquer palavra, fez algo se mover dentro dele. Ele desviou o olhar primeiro. Não por constrangimento, mas porque algo dentro dele resistia a aceitar aquela sensação. A ideia de que uma estranha, alguém invisível naquela engrenagem de poder, tivesse percebido antes dele o que estava errado. O garçom trouxe os pratos. O tilintar dos talheres soou alto demais. Conversas paralelas preenchiam o ambiente com uma normalidade quase ofensiva. Para todos ali, aquela era apenas mais uma noite de negócios. Para ele começava a parecer um teste. O sócio retomou a fala, agora com mais entusiasmo. Falava de prazos, de confiança mútua, de uma oportunidade que não voltaria a se repetir. Repetia palavras como parceria e crescimento com a facilidade de quem já ensaiou o discurso dezenas de vezes. O milionário assentia, mas por dentro algo travava. A garçonete voltou à mesa para recolher a xícara intacta. Ao se aproximar, diminuiu o passo. Não olhou diretamente para ele. Falou baixo, como quem teme ultrapassar um limite invisível. Eu ouvi ele no telefone antes do senhor chegar. A frase não foi direta, não acusava, não explicava. Era apenas um fio solto jogado no ar. Ele ergueu os olhos devagar. O sócio continuava falando, sem perceber nada. Os outros homens riam de um comentário irrelevante. O mundo seguia igual. Ela continuou, ainda mais baixa. Ele dizia que hoje ia resolver tudo, que depois disso, o senhor não teria mais como voltar atrás. Ela se afastou antes que ele pudesse responder. Ficou ali, imóvel por alguns segundos, sentindo o peso das palavras se acomodar dentro dele. Não eram provas. Não eram fatos concretos. Eram sinais. Pequenos demais para um contrato daquele tamanho. Grandes demais para serem ignorados. Ele respirou fundo, como fazia quando precisava tomar decisões difíceis. Pela primeira vez em muitos anos, não confiou apenas na própria experiência.
Confiou no desconforto. Ele pediu licença e se levantou da mesa sem pressa. Não queria chamar a atenção. Caminhou até perto da janela, fingindo atender uma ligação. Do outro lado do vidro, a cidade seguia indiferente, luzes refletidas como se nada importante estivesse prestes a acontecer. O sócio observou de longe por um segundo, depois voltou a conversar com os outros. Confiança demais costuma nascer da certeza de que o outro não desconfia. O milionário fechou os olhos por um instante. Lembrou-se de quantas vezes, ao longo da vida, ignorou sinais pequenos, alertas sutis. Pessoas simples dizendo verdades que não vinham em relatórios nem em gráficos. Sempre achou que intuição fosse fraqueza disfarçada de emoção. Abriu os olhos. Chamou o garçom com um gesto discreto e pediu algo simples. Nada que interrompesse o clima. Apenas tempo. Quando voltou à mesa, ouviu mais. Prestou atenção não só nas palavras, mas nos gestos, no modo como o sócio evitava certos detalhes, no cuidado excessivo ao mudar de assunto, no sorriso que surgia rápido demais. Era ali que o aviso da garçonete começava a fazer sentido. Ela reapareceu minutos depois, trazendo água. Dessa vez, os olhos dela encontraram os dele por meio segundo a mais do que o necessário. Não havia medo ali. Havia urgência contida. Ele assentiu de leve. Não como quem promete algo, como quem ouviu. A conversa avançou. Os documentos foram colocados sobre a mesa. Papéis organizados, canetas alinhadas. Tudo preparado para o momento final. Aquele instante em que decisões grandes são tomadas em silêncio. Ele segurou a caneta. Sentiu o peso dela nos dedos, como se não fosse apenas um objeto, mas um limite. Do outro lado da mesa, o sócio esperava. Confiava. Sorria. E foi ali naquele segundo suspenso que ele entendeu. Não era sobre desconfiar de todos. Era sobre aprender a ouvir quem não tinha nada a ganhar. Ele pousou a caneta sobre a mesa e pediu mais alguns minutos. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer assinatura. O pedido caiu como um copo quebrando no chão. Não foi alto, não foi dramático, mas ninguém à mesa esperava por ele. O sócio arqueou levemente a sobrancelha, tentando manter o sorriso. Perguntou se havia algum problema. A voz saiu calma demais, treinada para situações assim. Gente que mente bem costuma soar tranquila quando é questionada. O milionário respondeu que não. Que só precisava confirmar um detalhe. Um detalhe pequeno, segundo ele. Algo que não levaria muito tempo. Enquanto falava, observava. Observava como o outro apertava os dedos, como desviava o olhar por frações de segundo, como respirava fundo antes de responder perguntas simples. Não eram provas, eram sinais. Os mesmos sinais que ele aprendera a ignorar por anos. A garçonete passou novamente pelo salão. Desta vez, mais distante. Não se aproximou da mesa. Mas ele percebeu que ela diminuiu o passo ao passar perto, como se esperasse algo. Ele pediu licença outra vez e se levantou. Caminhou até o balcão, fingindo escolher um vinho que nem pretendia pedir. Quando ela se aproximou, ele não disse nada de imediato. Foi ela quem falou. Baixo, sem teatralidade. Como quem entrega uma informação e segue a vida. Disse que ouvira uma ligação antes da reunião começar. Um dos homens falando sobre acelerar tudo hoje e não deixar espaço para perguntas. Disse que não entendeu tudo, mas que a frase depois não tem como voltar atrás ficou na cabeça dela. Ele agradeceu. Não prometeu nada. Não fez perguntas. Apenas agradeceu. Voltou para a mesa com outro peso nos ombros. Não era medo. Era clareza. Aquela sensação incômoda de quem finalmente enxerga algo que sempre esteve ali. Sentou-se. Pegou a caneta outra vez. E com a mesma calma de antes, começou a fazer perguntas que nunca havia feito em negociações passadas. Perguntas simples, diretas, sem rodeios. O sorriso do sócio começou a falhar. Pouco a pouco. Como uma estrutura bonita por fora, mas vazia por dentro. As respostas vieram rápidas demais. Rápidas como quem já ensaiou o discurso. Como quem espera que ninguém pare para pensar muito.
O sócio falava e gesticulava, tentando conduzir o ritmo da conversa. Mas agora o controle já não estava mais nas mãos dele. O milionário interrompeu com educação. Pediu que repetisse um ponto específico, depois outro, depois mais um. Cada repetição deixava pequenas rachaduras. Um número que não batia. Um prazo que mudava levemente. Um detalhe que antes parecia irrelevante, mas agora ganhava peso. Nada gritava erro. Era pior. Tudo sussurrava incoerência. O investidor estrangeiro começou a observar em silêncio. Não dizia nada, mas os olhos se moviam entre os dois com mais atenção. O clima da mesa havia mudado. Já não era mais de celebração, era de cautela. A garçonete voltou para retirar uma taça vazia. Passou rápido, profissional. Mas ao se afastar, deixou escapar um olhar curto na direção dele. Não havia expectativa ali. Só preocupação. E isso o atingiu mais do que qualquer cláusula escondida. Ele percebeu que, por anos, se cercara de pessoas que diziam o que ele queria ouvir. Gente que concordava, elogiava, acelerava decisões. Nunca alguém que alertava. Nunca alguém que arriscava desagradar. Aquela mulher não ganhava nada ao falar. Não tinha poder, não tinha interesse, não tinha benefício algum. Ainda assim, falou. O sócio tentou brincar, aliviar o clima, sugerir que todos estavam cansados. Sugeriu seguir em frente, assinar logo, resolver ali mesmo. O milionário fechou a pasta devagar. Disse que não assinaria naquele dia. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi revelador. O restante do jantar seguiu como se nada tivesse acontecido. Pratos foram servidos, talheres tocaram a porcelana, comentários neutros preencheram os espaços vazios. Mas nada mais era igual. O contrato permanecia fechado sobre a mesa, como um objeto fora de lugar. O sócio falava demais agora. Ria alto. Tentava recuperar um controle que já não tinha. Cada palavra extra parecia cavar um pouco mais fundo o próprio desconforto. O milionário observava em silêncio. Não com raiva. Com atenção. Algo que não fazia havia muito tempo. Estava acostumado a decidir rápido, confiar no histórico, avançar sem olhar para trás. Aquela pausa era nova e necessária. Quando o jantar terminou, ele se levantou primeiro. Agradeceu a presença de todos, pediu desculpas pela mudança de planos e disse que retomariam a conversa em outro momento. O tom era calmo, firme, inquestionável. O investidor estrangeiro assentiu, compreensivo. Disse que respeitava decisões cautelosas, que preferia negócios lentos a erros rápidos. O sócio não disse nada. Apenas apertou os lábios e forçou um sorriso curto. Enquanto se afastavam da mesa, o milionário sentiu um leve toque no braço, discreto, quase invisível. Era a garçonete. Ela não falou nada dessa vez. Apenas assentiu de leve, como quem confirma algo que já foi entendido. Não havia triunfo. Não havia cobrança. Só um alívio silencioso. Ele saiu do restaurante com a sensação estranha de quem escapou de algo sem saber exatamente o tamanho do perigo. No carro, não ligou o rádio. Não fez ligações. Dirigiu em silêncio. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não dormiu pensando em lucros. Dormiu pensando em decisões. E em como quase ignorou a única pessoa que não tinha nada a ganhar. Na manhã seguinte, o milionário chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. O prédio ainda estava em silêncio. As luzes da cidade se refletiam nos vidros, e o café esfriava sobre a mesa enquanto ele relia relatórios antigos. Não buscava números. Buscava padrões. Pequenos detalhes que sempre estiveram ali e que ele escolheu não ver. Chamou o jurídico. Pediu uma revisão completa dos últimos contratos assinados com o sócio. Sem alarde. Sem acusações. Apenas análise. Horas depois, os primeiros sinais surgiram. Cláusulas que beneficiavam apenas um lado. Transferências sutis de responsabilidade. Decisões empurradas para o futuro, mas com efeitos imediatos. Nada ilegal. Tudo estratégico. Exatamente como a ligação que a garçonete ouvira. O milionário encostou na cadeira, fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo.
Não era raiva o que sentia. Era algo mais pesado. A constatação de que confiou demais porque era mais fácil confiar do que questionar. No fim da tarde, pediu para remarcar todas as reuniões com o sócio. Não por conflito, por distância. Precisava observar de fora. Precisava de tempo. Antes de ir embora, desceu até o restaurante do prédio. Não era comum. Funcionários se entreolharam, surpresos. Ela estava lá. Organizava o balcão com movimentos calmos, precisos. Quando o viu, manteve a postura profissional. Nenhuma mudança no olhar, nenhuma expectativa. Ele se aproximou devagar. Disse apenas uma frase. Você me salvou de algo que eu ainda não consigo medir. Ela respondeu com simplicidade. Eu só ouvi. E achei que o senhor precisava saber. Nada mais foi dito. Mas naquele instante, o milionário entendeu algo que nenhuma reunião de conselho havia ensinado. Os maiores alertas nem sempre vêm de quem tem voz. Às vezes, vem de quem sempre foi treinado a não usá-la. Na semana seguinte, o distanciamento virou estratégia. O milionário deixou de responder mensagens imediatamente. Passou a ouvir mais do que falar nas reuniões. Observava como o sócio preenchia o silêncio quando não recebia confirmação. Como se adiantava para justificar decisões que ninguém havia questionado. Era ali que a verdade começava a vazar. Em uma dessas reuniões, o sócio sugeriu antecipar uma venda importante. Disse que era uma oportunidade única, dessas que não voltam. Falava rápido, confiante demais. Usava o passado como argumento, a amizade como garantia. O milionário apenas assentiu. Pediu os documentos. Disse que analisaria com calma. O rosto do sócio endureceu por um segundo. Quase imperceptível, mas real. Naquela noite em casa, o milionário abriu caixas antigas guardadas no escritório. Pastas de quando a empresa ainda cabia numa sala pequena. Quando decisões eram discutidas à mesa da cozinha. Quando não havia sócios estratégicos, apenas pessoas confiáveis. Ali, entre papéis amarelados, encontrou anotações escritas à mão. Alertas simples, frases curtas. Não confie no entusiasmo excessivo. Quem apressa, esconde algo. Ele ficou olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Não lembrava de tê-las escrito, mas sabia que eram dele. De um homem que já existiu e que foi ficando para trás conforme o império crescia. No dia seguinte, recebeu um relatório final do jurídico. Nada definitivo, mas suficiente para confirmar o padrão. O sócio vinha se preparando para sair limpo, deixando riscos espalhados pelo caminho. O milionário fechou o documento com cuidado. Não sentiu vontade de confrontar, nem de gritar. Sentiu algo mais silencioso. Gratidão. Se não fosse aquela voz baixa no meio de um restaurante barulhento, ele teria assinado. Teria seguido. Teria perdido tudo acreditando que experiência substitui atenção. E pela primeira vez, decidiu fazer algo diferente. Antes de agir contra o sócio, resolveu agir a favor de quem nunca foi ouvido. Apesar de todas as evidências, algo dentro dele resistia. Era impossível não estranhar os sinais. As pressas, as omissões, as pequenas contradições que surgiam quando ninguém pressionava. Ainda assim, havia uma parte dele que tentava explicar tudo, justificar, aliviar. Não era ingenuidade, era memória. O sócio não era apenas um nome em um contrato. Era o garoto que dividia lanche na escola. O amigo que sentava ao lado dele quando os dois sonhavam alto demais para o bairro onde cresceram. O primeiro a acreditar quando a empresa ainda era só uma ideia rabiscada em papel. Eles tinham vencido juntos. Essa lembrança pesava mais do que qualquer relatório. O milionário caminhava pelo escritório vazio no fim do dia, mãos nos bolsos, olhando para as paredes que exibiam fotos antigas. Premiações. Inaugurações. Apertos de mão. Em quase todas, o sócio estava ao seu lado, sorrindo. Era isso que o confundia. Como alguém que caminhou tanto tempo ao seu lado poderia estar preparando a queda? A noite quase ligou para ele. Pensou em perguntar direto, em ouvir uma explicação que aliviasse tudo. Algo que tornasse aqueles sinais apenas mal entendidos. Mas não ligou. Porque no fundo, sabia que a verdade não estava no que o sócio diria,
mas no que vinha sendo feito há meses. E ainda assim, doía aceitar. No dia seguinte, ao passar pelo restaurante, o olhar dele encontrou novamente a garçonete. Ela falava com outro cliente, educada, discreta como sempre. Não havia heroísmo em seus gestos. Nenhuma intenção de ser lembrada. Ela apenas seguia. Foi ali que ele entendeu o contraste. Enquanto um amigo de infância usava o passado como cortina para esconder intenções, uma estranha, sem dever nada, arriscou-se apenas para dizer a verdade. O milionário parou por um instante antes de entrar no elevador. Talvez o mais difícil não fosse perder dinheiro. Talvez fosse aceitar que algumas pessoas crescem juntas, mas nem todas crescem na mesma direção. O elevador subiu em silêncio, mas dentro dele o barulho era outro. Cada andar parecia empurrar uma lembrança diferente. O dia em que os dois assinaram o primeiro contrato. A noite em que comemoraram o primeiro grande lucro com cerveja barata e risadas altas. A promessa feita ainda jovens, quase ingênua, de que nunca fariam nada pelas costas um do outro. Promessas envelhecem mal quando o poder entra na sala. No escritório, ele pediu todos os relatórios pendentes. Não com pressa, com cuidado. Pela primeira vez em anos, leu linha por linha. Comparou datas, valores, decisões tomadas sem ele estar presente. E os vazios começaram a aparecer. Não eram erros gritantes. Eram silêncios. Espaços onde algo deveria estar e não estava. Transferências que faziam sentido isoladamente, mas formavam um desenho estranho quando vistas em conjunto. Era como olhar uma fotografia antiga e perceber que alguém havia sido recortado dela. O nome do sócio surgia menos do que deveria. E quando surgia, vinha acompanhado de decisões rápidas demais para alguém que sempre prezou pela cautela. No fim da tarde, ele se apoiou na mesa, fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo. O peito apertou. Não era raiva ainda. Era luto. Luto por algo que ainda não havia terminado, mas que ele já sentia escorrer pelos dedos. No caminho para casa, decidiu passar novamente pelo restaurante. Não tinha um plano. Talvez quisesse apenas confirmar algo dentro de si. Sentou-se em uma mesa discreta. Pediu café. A mesma garçonete se aproximou. Ela reconheceu o rosto dele. Não sorriu além do necessário. Não puxou conversa. Não tentou se explicar. E isso foi o que mais o tocou. Quando ela virou para ir embora, ele falou baixo, quase sem olhar. Obrigado. Pelo outro dia. Ela parou por um segundo. Apenas um segundo. Eu só fiz o que achei certo, respondeu, simples. Sem cobrança. Sem expectativa. Ela se afastou, deixando o café sobre a mesa. E naquele instante, ele entendeu algo que jamais aprendera nos conselhos de administração. A verdade nem sempre vem de quem tem algo a ganhar. Às vezes, ela vem de quem não tem nada a perder. E essa percepção começou, silenciosamente, a mudar tudo. Naquela noite, ele quase não dormiu. Não por medo do que poderia descobrir, mas pelo peso do que já sabia. A mente insistia em buscar desculpas. Um erro de comunicação. Um mal-entendido. Uma coincidência mal explicada. Era mais confortável acreditar nisso do que aceitar que alguém que cresceu ao seu lado pudesse estar, pouco a pouco, desmontando tudo. Na manhã seguinte, chegou mais cedo do que o habitual. O prédio ainda estava vazio, o ar frio, os corredores silenciosos. Gostava daquele horário. Antes, usava esse silêncio para planejar crescimento. Agora, usava para enfrentar verdades. Ligou o computador e acessou arquivos antigos. Contratos de anos atrás. Decisões tomadas quando ainda confiava sem questionar. Percebeu que havia assinado muitos documentos no automático, confiando mais na memória afetiva do que na atenção real. Amigo de infância. Essa palavra sempre foi uma âncora. E agora parecia uma corrente. Em determinado ponto, encontrou algo pequeno, quase irrelevante para quem não soubesse olhar. Uma alteração discreta em uma sociedade paralela, criada em nome de um intermediário. O mesmo intermediário que, meses depois, aparecia como beneficiário indireto de decisões que prejudicavam sua própria empresa. O estômago virou. Não era uma prova definitiva.
mas era um fio. E quem puxa fios precisa estar preparado para o que vem junto. Ele se levantou devagar, foi até a janela e ficou ali, observando a cidade acordar. Pessoas comuns indo trabalhar, sem imaginar os jogos invisíveis acontecendo acima delas. Pensou na garçonete. No tom contido da voz, na forma como ela não tentou convencer, apenas alertar. Talvez porque quem vive à margem aprende a reconhecer perigos cedo. Talvez porque quem não é ouvido passa a observar melhor. No fim da manhã, marcou uma reunião com o sócio. Nada direto, nada acusatório. Apenas uma conversa. Quando desligou o telefone, sentiu o coração acelerar. Não de medo, de clareza. Pela primeira vez, não queria confirmar que estava errado. Queria apenas descobrir até onde a verdade ia. E no fundo, já sabia que não haveria volta depois disso. O encontro foi marcado para o fim da tarde, no mesmo restaurante onde tudo sempre parecia sob controle. Ele chegou alguns minutos antes, como de costume. Sentou-se na mesma mesa, pediu apenas água. O lugar estava mais cheio agora, vozes misturadas, talheres tilintando, negócios sendo decididos em tons baixos. Ainda assim, sentia um isolamento estranho, como se estivesse separado do mundo por uma parede invisível. Quando o sócio apareceu, o sorriso veio rápido demais. Abraço firme, tapinha nas costas. Frases prontas sobre saudade, sobre como a correria não deixava tempo para conversar como antes. Ele respondeu no automático, observando detalhes que nunca havia observado. O atraso mínimo entre a pergunta e a resposta. O jeito de evitar certos assuntos. A facilidade com que desviava o foco, sempre que algo tocava em números ou prazos. Durante anos, aquilo teria passado despercebido. Agora cada gesto parecia mais alto que palavras. Em certo momento, o sócio comentou, com naturalidade excessiva, sobre uma oportunidade nova. Algo paralelo, fora da empresa principal. Falou como quem oferece ajuda, como quem protege. Ele assentiu, mas por dentro sentiu um aperto. Aquela mesma estrutura. O mesmo tipo de conversa que aparecia nos arquivos da manhã. Amigo de infância, pensou outra vez. O garoto que dividia lanche. O adolescente que sonhava junto. E ainda assim, ali estava um homem calculando riscos que não eram só seus. Quando a garçonete se aproximou para retirar os copos vazios, seus olhares se cruzaram por um segundo. Nada foi dito. Mas havia ali um reconhecimento silencioso. Como se ambos soubessem que aquela conversa não era apenas social. O sócio continuou falando, confiante, sem perceber a mudança sutil. Sem perceber que, pela primeira vez, não era mais ouvido com fé, mas com atenção. Ao sair do restaurante, ele respirou fundo. O ar parecia mais pesado. Não havia prova concreta ainda. Mas a dúvida já tinha feito morada. E quando a dúvida nasce tarde demais, ela não pede licença. Ela exige respostas. Nos dias seguintes, ele tentou seguir a rotina como sempre fez. Reuniões pela manhã, ligações curtas, assuntos resolvidos com rapidez. Mas algo estava fora do lugar. Não nos números, não nos contratos visíveis. Era nele. A dúvida não gritava. Ela sussurrava. Enquanto os relatórios passavam diante dos olhos, sua mente voltava ao restaurante. Aquela frase dita com naturalidade demais. Ao cuidado exagerado do sócio em parecer prestativo. Ao tom de quem tenta tranquilizar antes mesmo de alguém demonstrar preocupação. Amigo de infância, repetia em silêncio, quase como uma defesa. Lembrou-se dos dois ainda jovens, sentados no chão de um quarto apertado, rabiscando ideias em folhas amassadas. Nenhum deles tinha nada. Nem garantias, nem atalhos. Apenas a confiança um no outro. Era essa lembrança que o fazia hesitar. Parte dele não queria acreditar. Não porque fosse ingênuo, mas porque aceitar aquilo significava admitir que havia ignorado sinais por anos. Que havia confundido lealdade com hábito. Naquela tarde, pediu para rever antigos extratos. Nada explícito. Tudo parecia correto à primeira vista. Limpo demais. Organizado demais. Foi quando percebeu algo simples. As decisões mais importantes nunca eram tomadas por e-mail. Nunca ficavam registradas.
sempre aconteciam em conversas rápidas. Almoços. Telefonemas fora do horário, como aquele que a garçonete havia ouvido. Ao final do expediente, ele ficou sozinho na sala, luzes apagadas, apenas a cidade refletida no vidro. Sentiu um cansaço que não vinha do trabalho, mas do peso de começar a enxergar. Confiar havia sido fácil. Questionar não. Mas naquele silêncio, ele soube. Não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Na manhã seguinte, ele chegou mais cedo ao escritório. Não avisou ninguém. Não chamou assistentes. Queria observar sem ser observado. Sentou-se à mesa com um café forte, ainda quente, e deixou os relatórios de lado. Pela primeira vez em muito tempo, decidiu escutar mais do que falar. As mensagens começaram a chegar. O sócio foi um dos primeiros. Cordial. Informal. Como sempre foi desde a juventude. Perguntou se estava tudo certo, se a reunião da semana seguia confirmada. Ele respondeu com poucas palavras. Objetivo demais para quem costumava ser expansivo. Enquanto isso, abriu pastas antigas no sistema. Documentos esquecidos, anexos ignorados, registros que nunca despertaram atenção, porque vinham de alguém em quem confiava cegamente. Percebeu pequenas incoerências. Datas que não batiam. Transferências feitas sempre no mesmo intervalo de tempo. Valores baixos demais para chamar atenção. Altos demais para serem irrelevantes. Nada gritava fraude. Mas tudo apontava intenção. O peito apertou. Não de raiva. De decepção. Pensou na garçonete. No cuidado ao falar. No jeito como não tentou se impor, apenas alertar. Ela não tinha nada a ganhar com aquilo. Nenhum interesse. Nenhuma vantagem. Apenas a verdade. No fim da manhã, o sócio apareceu na porta da sala sem avisar. Sorriso aberto. O mesmo de sempre. Sentou-se à frente da mesa, cruzou as pernas e começou a falar sobre o futuro, sobre expansão, sobre novos mercados. Ele ouviu tudo em silêncio. E enquanto ouvia, entendeu algo que demorou anos para aprender. As pessoas que mentem bem não mudam o tom. Elas apenas falam demais. Quando o sócio saiu, deixando no ar mais promessas do que fatos, ele ficou imóvel por alguns segundos. Depois, abriu a agenda. Havia uma decisão que precisava ser tomada. E não podia mais esperar. No fim da tarde, ele voltou a pensar no restaurante. Não no contrato, não no jantar, mas no olhar da garçonete. Na forma como ela parecia medir cada gesto, cada palavra que vinha da mesa. Não era curiosidade, era atenção. 2 dias depois, encontraram-se novamente. Outro restaurante. Outro ambiente sofisticado. O mesmo jogo. O sócio chegou primeiro dessa vez. Sentou-se de costas para o salão, como quem prefere não ser visto. Quando ela se aproximou para servir a água, ele a acompanhou com os olhos por tempo demais. Inclinou-se levemente na cadeira e comentou, em tom baixo, quase casual. Você reparou como aquela garçonete fica olhando pra gente? O milionário fingiu ajustar o guardanapo. Não respondeu de imediato. Ela me deixou desconfortável da outra vez. Continuou o sócio, sorrindo de canto. Parece que quer dizer alguma coisa. A frase soou simples, mas havia algo por trás. Um incômodo que não vinha dela, mas dele. O milionário ergueu o olhar, encontrou o da garçonete por um segundo. Ela desviou rápido, profissional, como quem não quer chamar atenção. Não havia afronta ali, nem julgamento. Só cautela. Talvez ela só esteja trabalhando, respondeu, por fim, com neutralidade. O sócio riu, um riso curto demais. Pode ser. Mas passou a noite inteira inquieto. Mudava de posição na cadeira, interrompia assuntos sem perceber, evitava cruzar o olhar com ela. A cada aproximação, o corpo se enrijecia levemente. O milionário observava tudo. Não como amigo. Como alguém que finalmente começou a prestar atenção. Quando o jantar terminou, o sócio levantou apressado. Disse que precisava atender uma ligação urgente. Saiu antes dos outros. A garçonete recolheu os pratos com calma. Antes de se afastar, aproximou-se um pouco mais e falou baixo, sem encará-lo.
Às vezes quem pergunta demais é quem tem mais medo de ser ouvido. Ela se afastou antes que ele pudesse responder. Ele ficou sentado, imóvel, sentindo algo se encaixar por dentro. Não era mais dúvida. Era certeza. Ele ficou no restaurante depois que todos saíram. Não pediu sobremesa, não pediu bebida. Apenas permaneceu ali, observando o movimento diminuir. As mesas sendo limpas, o som dos talheres ficando mais distante. A frase dela ecoava com uma clareza incômoda. Quem pergunta demais é quem tem mais medo de ser ouvido. Pensou no amigo de infância, nos anos em que cresceram juntos, nos almoços simples, nas promessas feitas sem dinheiro algum envolvido. Confiar nele nunca foi uma escolha racional. Sempre foi automático. Talvez por isso fosse tão difícil aceitar qualquer sombra de dúvida. No caminho para casa, abriu o celular várias vezes. Pensou em ligar. Desistiu. Preferiu o silêncio. Pela primeira vez em anos, sentiu que precisava ouvir mais do que falar. Na manhã seguinte, chegou cedo ao escritório. Antes de qualquer reunião, pediu acesso a relatórios que normalmente não revisava pessoalmente. Nada específico, apenas dados brutos. Movimentações. Prazos. Detalhes pequenos, desses que passam despercebidos quando a confiança é grande demais. Algo começou a incomodar. Não era uma prova, ainda não. Era um padrão. Pequenas decisões tomadas sem ele. Ajustes discretos. Mudanças que sempre vinham acompanhadas de justificativas rápidas e um sorriso tranquilo. O mesmo sorriso da noite anterior. Ao meio-dia, o sócio apareceu, confiante como sempre. Bateu em seu ombro, falou sobre o contrato, sobre o futuro, sobre como tudo estava caminhando perfeitamente. Ele ouviu em silêncio. Enquanto o outro falava, lembrou do olhar da garçonete, da cautela, da urgência contida, de alguém que não tinha nada a ganhar dizendo aquilo. Quando o sócio terminou, esperando concordância, ele apenas assentiu. Mas algo já havia mudado. A confiança não tinha sido quebrada ainda. Mas pela primeira vez, ela tinha rachaduras. Nos dias seguintes, ele passou a observar mais do que intervir. Reuniões continuaram acontecendo. Assinaturas foram feitas. Decisões seguiram o fluxo normal. Por fora, nada havia mudado. Por dentro, tudo estava em alerta. Percebeu como o sócio falava rápido quando certos assuntos surgiam. Como desviava o foco com facilidade, sempre trazendo números grandes, projeções otimistas, frases prontas. Era habilidoso. Sempre foi. Desde garoto, sabia convencer. Ele lembrava disso agora com outra lente. Uma tarde, durante uma videoconferência, notou algo simples demais para ser ignorado. Um prazo mencionado de forma casual, curto demais para o tipo de operação que estavam conduzindo. Ninguém questionou. Ninguém além dele. Fechou o microfone. Anotou. Na mesma noite, voltou ao restaurante. Não sabia exatamente por quê. Talvez procurasse confirmação. Talvez estivesse apenas tentando entender se aquela conversa tinha sido real ou fruto de um cansaço antigo. A garçonete o reconheceu imediatamente. Ela não se aproximou. Continuou trabalhando, mas seus olhos o acompanharam de longe, com a mesma atenção silenciosa. Quando finalmente veio à mesa, colocou o copo de água com cuidado e perguntou se ele desejava algo mais. Ele hesitou por um segundo. Disse que não. Mas agradeceu de um jeito diferente. Ela entendeu. Antes de se afastar, inclinou-se levemente e falou baixo, quase como quem comenta algo banal. Ele voltou aqui ontem. Sozinho. Ligou para alguém e saiu rápido. Foi só isso. Ela se afastou sem esperar resposta. Ele ficou olhando o copo de água, intacto, sentindo o peso da confirmação se acomodar lentamente no peito. Não era mais intuição. Era um fio que começava a ligar pontos demais. Na saída, cruzou com o sócio no estacionamento. O outro sorriu, como sempre. Perguntou se estava tudo bem. Comentou algo sobre confiança, sobre parceria, sobre como eles tinham chegado longe juntos. Ele respondeu com naturalidade. Mas enquanto entrava no carro,
percebeu que já não conseguia mais ouvir aquelas palavras do mesmo jeito. A dúvida tinha deixado de ser visita. Agora, tinha endereço fixo. Nos próximos dias no restaurante, ele percebeu a ausência da garçonete antes mesmo de sentar. Foi automático. O olhar percorreu o salão como sempre fazia, sem pressa, esperando vê-la surgir entre as mesas com aquele mesmo passo contido, atento. Não aconteceu. Sentou-se, pediu água, esperou. Outras pessoas vieram, outros uniformes, outros rostos. Ela não. No começo, achou irrelevante. Restaurantes trocam funcionários. Pessoas faltam. O mundo não para por isso. Mesmo assim, algo ficou fora do lugar. Enquanto o sócio falava sobre números, prazos e próximos passos, ele ouvia com atenção parcial. Parte da mente insistia em voltar ao mesmo detalhe. O copo dele estava vazio há tempo demais. Ela jamais teria deixado. No dia seguinte, voltou. Mesmo horário, mesma mesa. Outra garçonete. No terceiro dia, a estranheza deixou de ser detalhe e virou peso. Um desconforto quieto, daqueles que não gritam, mas não desaparecem. Perguntou ao gerente de forma casual, como quem comenta o clima. A resposta veio rápida demais. Ela não trabalhava mais ali. Nenhuma explicação. Nenhum complemento. Ele assentiu, mas sentiu o corpo reagir antes da razão. Um aperto no peito, curto, preciso. Conhecia aquela sensação. Era a mesma que surgia sempre que algo estava errado. E ele preferia ignorar. Saiu do restaurante com a impressão de que tinha perdido algo importante. E ainda não sabia o quê. Nos dias seguintes, ele tentou agir como se nada tivesse mudado. Continuou indo ao restaurante com o mesmo sócio, sentando na mesma mesa, pedindo as mesmas coisas. Do lado de fora, tudo parecia igual. O ambiente sofisticado, o som baixo das conversas, os talheres alinhados, a sensação de controle que sempre gostou de manter. Por dentro, não. Havia uma pequena falha no cenário. Algo invisível para todos, menos para ele. Sempre que alguém se aproximava da mesa, seu olhar subia antes do esperado. Não era consciente, era automático. Um reflexo que o traía. E sempre se frustrava um segundo depois. Não era ela. O sócio falava, ria, gesticulava com confiança. Comentava sobre a solidez da parceria, relembrava histórias antigas, mencionava episódios da infância como quem reforça um vínculo. Um lembrete constante de que se conheciam há décadas. E isso tornava tudo mais difícil. Porque parte dele percebia que algo não se encaixava. Outra parte, talvez maior, se recusava a levar aquilo adiante. Amigos de infância não traem assim, pensava. Não daquele jeito. Não depois de tudo. Ainda assim, pequenos sinais começaram a se acumular. O sócio parecia mais atento aos movimentos ao redor. Às vezes, interrompia a própria fala para acompanhar uma garçonete passando. Outras vezes, lançava olhares rápidos em direção ao balcão, como se esperasse alguém surgir dali. Em um desses momentos, percebeu algo estranho. O sócio o observava enquanto ele olhava o salão. Não foi um olhar longo. Foi rápido demais. Mas carregava uma tensão discreta, quase defensiva. Tá tudo bem? Perguntou o sócio, num tom casual demais. Ele assentiu. Disse que sim. Não tinha motivo para dizer outra coisa. Mas naquele instante entendeu que não era o único que sentia que algo estava fora do lugar. Naquele dia, ao se levantar para ir embora, demorou alguns segundos a mais perto da entrada. Observou os funcionários, os gestos, o fluxo natural de quem trabalha ali todos os dias. Ela realmente não estava. E a ausência dela começava a parecer menos coincidência e mais consequência. Saiu do restaurante com uma sensação incômoda no estômago. Não era medo, nem raiva. Era aquela inquietação silenciosa que antecede as descobertas que ninguém quer fazer. E pela primeira vez, ele se perguntou se estava preparado para ouvir aquilo que tentou ignorar. Ele passou a voltar ao restaurante sozinho. Disse ao sócio que precisava de tempo para organizar algumas decisões. Nada definitivo, apenas rotina. A explicação foi aceita rápido demais. Um aceno,
um sorriso curto, nenhum questionamento. Isso também ficou marcado. Sentava-se na mesma mesa, pedia apenas água, observava. Não buscava mais alguém específico com os olhos, mas o espaço onde ela costumava estar continuava vazio, como uma cadeira que ninguém mais ocupava por respeito a algo que não foi dito. No terceiro dia, perguntou discretamente a um dos garçons. Não citou nomes. Apenas descreveu. A resposta veio hesitante. Disseram que ela não trabalhava mais ali. Nada além disso. Nenhum detalhe, nenhuma justificativa clara. Apenas a frase curta, seguida de um silêncio profissional que encerrava o assunto antes que ele pudesse aprofundar. Agradeceu e não insistiu. Mas saiu dali com a certeza de que aquilo não tinha sido uma demissão comum. Começou a observar o comportamento do dono do restaurante. Um homem que sempre o tratou com cordialidade excessiva. Agora parecia evitar contato direto. Cumprimentava de longe, mantinha distância, desviava o olhar quando cruzavam pelo salão. Era como se carregasse algo mal resolvido. Em casa, naquela noite, tentou organizar os pensamentos. Voltou às lembranças da infância com o sócio, as brincadeiras, as promessas feitas sem entender o peso das palavras, a ideia ingênua de que cresceriam juntos, venceriam juntos. Era difícil aceitar que alguém com quem dividiu tanto pudesse estar envolvido em algo errado. Mesmo assim, o incômodo não cedia. No dia seguinte, decidiu procurar por ela fora dali. Perguntou em outros restaurantes próximos, falou com fornecedores, com pessoas que circulavam pela região. Não parecia uma busca racional. Era mais uma necessidade. Como se encontrar aquela mulher fosse a única forma de fechar um ciclo que ficou aberto à força. Foi então que um funcionário de um café pequeno, 2 ruas abaixo, mencionou algo estranho. Disse que ela havia saído do restaurante de forma repentina. Que comentaram, em voz baixa, que alguém havia reclamado dela, que houve dinheiro envolvido. Não sabia detalhes. Ninguém sabia. Ou fingia não saber. Naquela tarde, ao voltar para o escritório, o sócio ligou. Perguntou se estava tudo certo. Comentou que sentia falta dos encontros. Riu, tentando soar leve. Enquanto ouvia, ele observava a cidade pela janela. E pela primeira vez, pensou que talvez a ligação não fosse apenas saudade. Talvez fosse vigilância. E essa ideia ficou ali, suspensa, sem provas, mas pesada demais para ser ignorada. Ele passou a notar pequenas interferências na própria rotina. Eram detalhes quase invisíveis. Um e-mail que demorava mais a chegar. Uma ligação que caía no meio da conversa. Um fornecedor que de repente pedia tempo antes de fechar algo que já estava alinhado. Nada isolado dizia muita coisa. Junto, formavam um desenho incômodo. No restaurante, o sócio voltou a comentar sobre a garçonete. Disse que ela parecia distraída demais. Que talvez tivesse criado uma impressão errada. Riu, como quem fala algo irrelevante, mas os olhos ficaram atentos demais enquanto observavam a reação do outro. Ele respondeu com neutralidade. Disse apenas que não havia percebido nada. Mas por dentro, a lembrança daquele olhar dela voltava com força. Não era distração. Não era curiosidade. Era urgência contida. Um pedido feito sem palavras. Na semana seguinte, decidiu ir ao bairro, onde disseram que ela estava morando. Não foi direto. Caminhou antes. Observou as ruas simples, os comércios pequenos, o movimento lento. Não combinava com o mundo em que ele vivia, mas combinava com o silêncio que ela carregava. Encontrou-a no fim da tarde. Ela saía de uma padaria, uniforme simples. Nada que lembrasse o antigo trabalho. Parou ao vê-lo. Não sorriu. Não pareceu surpresa. Apenas respirou fundo, como quem já esperava por aquilo. Ele falou o nome dela com cuidado. Perguntou se podiam conversar. Ela hesitou. Olhou ao redor. Disse que ali não era um bom lugar. Sugeriu caminhar até uma praça próxima. Sentaram-se em lados opostos do banco, mantendo distância. Ela contou aos poucos. Disse que, dias antes daquele encontro importante, ouviu o sócio falando ao telefone na entrada do restaurante. Não estava tentando escutar. Estava trabalhando.
Mas o tom da conversa chamou a atenção. Ele falava sobre pressa, sobre alguém que não podia desconfiar, sobre documentos que precisavam ser assinados antes que fosse tarde. Disse que sentiu medo, que tentou avisar, que escolheu o momento mais discreto possível, que não queria parecer invasiva, nem louca. Depois disso, tudo mudou. O dono do restaurante a chamou na sala. Disse que havia recebido uma proposta, que alguém estava disposto a pagar para que ela não estivesse mais ali. Não falou nomes, não precisou. Ela guardou provas. Mensagens. Um comprovante. Um áudio curto que conseguiu gravar sem que ninguém percebesse. Disse que não queria dinheiro. Só queria que ele soubesse. Ele ouviu em silêncio. E pela primeira vez, não tentou justificar o amigo de infância dentro da própria cabeça. Aquela parte dele, que não queria acreditar, começava a ceder. Não com raiva. Com uma tristeza pesada, difícil de explicar. Quando se levantaram, ela disse algo que ficou ecoando. Disse que não se arrependeu de ter tentado avisar, mesmo sabendo o preço que pagaria. Ele voltou para casa naquela noite com a sensação clara de que o verdadeiro contrato já havia sido assinado. Não no papel, mas na confiança quebrada que não teria volta. Ele passou a revisar decisões antigas com outros olhos. Reuniões que tinham parecido simples demais. Aprovações rápidas demais. Confiança oferecida sem a checagem que sempre fizera com estranhos. Mas nunca com aquele amigo específico. Amigo de infância. A palavra agora pesava. Lembrava-se dos dois ainda adolescentes, dividindo lanche barato, falando sobre futuro como quem acredita que o mundo é um lugar justo. Tinham crescido juntos, errado juntos, vencido juntos. Ou era o que ele pensava. No escritório, pediu relatórios que nunca costumava pedir. Não levantou suspeitas de imediato. Fez como sempre fez, em silêncio, com calma, deixando as informações chegarem até ele. E elas chegaram. Um investimento paralelo. Um intermediário que não aparecia nos registros oficiais. Uma empresa aberta em nome de terceiros, mas com decisões que só um deles tomava. O desenho ficou mais nítido. No restaurante, o sócio percebeu a mudança. Passou a fazer perguntas que não fazia antes. Questionou horários. Sugeriu encontros fora da rotina. Falou sobre viagens, distrações, como se quisesse afastá-lo daquele ambiente específico. E voltou a mencionar a garçonete. Disse que era estranho como ela sempre parecia olhar demais. Que talvez tivesse criado uma história na cabeça. Que gente simples às vezes se confunde. Ele não respondeu. Apenas observou. E percebeu algo novo. O desconforto do outro não vinha da acusação, mas da possibilidade de ter sido visto. Naquela noite, ouviu o áudio que ela havia gravado. Não era uma confissão direta. Nem precisava ser. Era o tom, a pressa. A forma como o nome dele surgia na conversa, seguido de um riso curto, quase debochado. Ali, algo dentro dele se rompeu de vez. Não foi explosão. Foi queda. A certeza de que havia ignorado o único aviso honesto, porque veio de alguém que ele não estava acostumado a escutar. Dormiu pouco. Na manhã seguinte, ligou para ela. Perguntou se ainda tinha tudo guardado. Ela disse que sim. Disse também que não queria se envolver mais do que aquilo. Que já tinha perdido o emprego, a estabilidade, o pouco que tinha. Ele entendeu. Não pediu mais nada. Mas decidiu que dessa vez não faria nada às pressas. Porque o erro não foi confiar demais. Foi não ter parado para ouvir quando alguém tentou protegê-lo. E essa lição, ele sabia, cobraria um preço alto. Não só nos negócios, mas na forma como ele passaria a olhar para as pessoas a partir dali. Ele voltou ao restaurante alguns dias depois, sozinho. Não avisou ninguém, não marcou reunião. Sentou-se na mesma mesa de sempre, perto da janela, como se nada tivesse mudado. Pediu apenas água. Esperou. O lugar parecia igual, mas não era. Sem ela, o ambiente tinha perdido algo que ele não sabia nomear. Não era a ausência de um rosto. Era a ausência de um ponto de verdade. O novo garçom serviu a mesa com eficiência correta demais. Nenhum erro, nenhum excesso.
tudo no lugar. Ainda assim, ele sentiu um incômodo que não sentia antes. Pagou a conta e saiu sem olhar para trás. No carro, ficou alguns minutos parado, mãos apoiadas no volante, observando pessoas comuns passarem pela calçada. Gente que não sabia quem ele era. Nem precisava saber. Pensou no quanto havia se cercado de vozes que confirmavam suas decisões, enquanto ignorava as que traziam desconforto. Conforto sempre foi uma armadilha silenciosa. No escritório, chamou o jurídico. Não deu detalhes. Pediu apenas uma coisa: tempo. Auditoria completa. Sem atalhos. O sócio percebeu. Ligou naquela mesma noite. A voz veio amigável demais, carregada de lembranças antigas, piadas internas, histórias que só os dois conheciam. Ele ouviu tudo. Respondeu pouco. Quando desligou, sentiu o peso real da situação. Não era só um império em risco. Era a constatação de que a traição mais profunda raramente vem de um estranho. Ela vem de quem sabe exatamente onde você baixa a guarda. Mais tarde, recebeu uma mensagem dela. Nada longa, nada dramática. Disse apenas que tinha lembrado de mais um detalhe. Um nome que apareceu rápido na conversa telefônica. Um nome que até então, ele não tinha ligado a nada. Mas agora ligava. Anotou. E percebeu que pouco a pouco, o quebra-cabeça deixava de ser confuso. O desenho final começava a se revelar, não como uma surpresa, mas como algo que sempre esteve ali, esperando que ele tivesse coragem de enxergar. Naquela noite, ele não pensou em vingança. Pensou em correção. Em reconstrução. E, pela primeira vez em muito tempo, entendeu que o verdadeiro prejuízo não estava nos números que ainda viriam à tona. Estava nos anos em que confundiu lealdade com hábito. E silêncio com confiança. Ele marcou a reunião para o início da manhã. Nada formal demais. Nada que levantasse suspeitas. Apenas um encontro para alinhamento final, como tantos outros que já tinham acontecido ao longo dos anos. O sócio chegou confiante. Sorriso fácil. Tom de voz calmo. A mesma familiaridade de sempre, como quem entra na própria casa. Comentou sobre o trânsito, sobre um jogo antigo que os dois assistiram quando eram adolescentes, sobre como a vida tinha sido generosa com eles. Ele ouviu tudo em silêncio. Percebeu, com um atraso doloroso, como aquela proximidade era usada como escudo, como cada lembrança servia para baixar sua guarda. Quando os papéis foram colocados sobre a mesa, o sócio estendeu a caneta sem olhar direito para o conteúdo. Já sabia qual seria a resposta. Sempre soube. Mas, dessa vez, a caneta não foi pega. O silêncio se estendeu um pouco mais do que o normal. O sócio ergueu os olhos, estranhando. Perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, apenas queria entender melhor alguns detalhes. Coisas pequenas. Rotinas. Decisões que tinham sido tomadas sem ele perceber. O outro riu, leve demais. Disse que ele estava cansado. Que sempre confiou. Que não precisava mudar agora. Foi ali que algo se quebrou. Não houve acusação direta. Não houve explosão. Apenas uma pergunta simples, dita com calma, quase com tristeza. Por que você mandou demitir a garçonete? O sorriso demorou meio segundo a mais para desaparecer. Foi pouco, quase nada, mas suficiente. O sócio tentou desconversar. Disse que era exagero. Que aquilo não tinha nada a ver com os negócios. Que ele estava misturando coisas pequenas com assuntos grandes demais. Ele não respondeu. Apenas colocou o celular sobre a mesa e apertou o play. O áudio preencheu a sala com ruídos, falhas e palavras ditas pela metade. Mas o essencial estava ali. O tom, a intenção, a pressa em apagar alguém que tinha visto demais. O sócio ficou em silêncio. Pela primeira vez desde a infância. Não negou, não confirmou. Apenas respirou fundo e passou a mão pelo rosto. Como quem percebe que não há mais saída elegante. Diz que fez aquilo para protegê-los. Que certas coisas não podiam vazar. Que ele não entenderia. Ele entendeu tudo. Entendeu que a amizade tinha sido usada como cobertura. Que a confiança tinha virado ferramenta. Que, enquanto ele acreditava estar construindo algo sólido, o outro preparava a própria fuga.
A reunião terminou sem gritos, sem polícia, sem escândalo imediato, mas com uma certeza pesada. Nada seria como antes. Quando ficou sozinho, ele não sentiu alívio. Sentiu vergonha. Vergonha por ter ignorado o aviso. Vergonha por ter duvidado de quem não tinha nada a perder. Vergonha por perceber que quase perdeu tudo por confiar demais em quem menos merecia. Pegou o celular outra vez. Digitou uma mensagem curta. Disse que precisava falar com ela, que agora entendia, que não iria pedir nada, apenas ouvir. Demorou alguns minutos. Depois a resposta veio. Não era longa, não era fria. Era apenas honesta. Eu tentei. Achei que não ia adiantar. Mas se ainda quiser conversar, eu volto. Ele fechou os olhos. Não sorriu. Mas, pela primeira vez desde aquela tarde no restaurante, respirou sem peso no peito. Ainda havia muito a perder. Mas também havia algo raro. Tempo para fazer diferente. Eles se encontraram fora do restaurante. Não no centro. Não em lugar chamativo. Um café simples, quase vazio, numa rua onde ninguém prestava atenção em quem entrava ou saía. Ela chegou primeiro. Uniforme diferente. Roupa comum. Ainda assim, a postura era a mesma. Discreta. Atenta. Como se estivesse sempre pronta para sair rápido, se precisasse. Ele reconheceu aquilo na hora. Sentou à frente dela sem formalidades. Sem discursos ensaiados. Sem o tom de quem está acostumado a mandar. Disse apenas que acreditava nela. Ela não respondeu de imediato. Mexeu na xícara, olhou para o líquido escuro, respirou fundo. Depois contou tudo com calma. Onde ouviu a ligação, as palavras soltas, o jeito apressado. O nome dele sendo dito como alguém descartável. Contou também sobre a demissão. Sobre o dinheiro oferecido. Sobre o pedido para ficar em silêncio. Ele ouviu sem interromper. Cada frase encaixava em algo que ele já vinha sentindo, mas não queria aceitar. Cada detalhe tirava um pouco da dúvida que ainda restava. Quando ela terminou, o silêncio voltou. Ele agradeceu. Não como um empresário agradece um favor, mas como alguém que quase perdeu tudo por não ouvir a pessoa certa no momento certo. Ela assentiu. Disse que não esperava nada em troca. Só não queria carregar aquilo sozinha. Ele prometeu que não carregaria mais. Depois colocou sobre a mesa uma pasta fina, simples. Dentro, não havia contrato complicado, nem palavras difíceis. Era direto. Um trabalho, com horário justo, salário limpo, registro. E algo a mais que ela não esperava. Liberdade. Nada de depender dele diretamente. Nada de estar sob os olhos do antigo sócio. Era uma posição ligada a outra empresa do grupo. Longe das negociações, longe das mesas onde decisões perigosas eram tomadas. Ela demorou para entender. Perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Ele não respondeu na hora. Olhou para as mãos dela, ainda marcadas pelos dias longos de trabalho. Depois disse apenas que algumas pessoas tentam avisar uma vez só na vida. E quem ignora, isso costuma perder muito mais do que dinheiro. Ela baixou a cabeça. Não chorou. Mas a voz saiu diferente quando agradeceu. Naquele mesmo dia, ele tomou outra decisão. Chamou o sócio para uma conversa curta. Sem acusações longas. Sem gritos. Só fatos. Provas suficientes para encerrar qualquer sociedade. E qualquer história de infância que ainda insistisse em sobreviver. Saiu daquela sala mais leve. Não porque tinha vencido. Mas porque, pela primeira vez em anos, escolheu não compactuar. Ele não voltou para casa naquela noite com pressa. Dirigiu devagar, como se cada sinal vermelho fosse uma chance de pensar melhor. As lembranças da infância com o sócio vinham sem pedir licença. Os jogos na rua, as promessas vagas, a ideia antiga de crescerem juntos. Era isso que tornava tudo mais difícil. Não era apenas um contrato. Era uma história inteira sendo revista sob outra luz. No dia seguinte, chegou cedo ao escritório. Não chamou ninguém. Não fez alarde. Abriu pastas antigas, mensagens guardadas, anotações que antes pareciam inofensivas. Agora, não mais. Os números estavam ali,
Pequenas incoerências. Decisões apressadas que ele nunca tinha questionado porque confiava demais em quem sugeria. O aviso da garçonete ecoava baixo, mas constante. No fim da manhã, ele chamou o sócio para conversar. Nada de acusação direta. Apenas perguntas simples. O tipo de pergunta que só incomoda quem tem algo a esconder. O outro sorriu. Riu até. Disse que ele estava ficando paranoico. E por um instante, quase funcionou. Mas algo tinha mudado. Ele já não precisava acreditar. Precisava apenas confirmar. A ruptura não fez barulho. Nenhuma discussão pública. Nenhuma notícia vazada. Apenas um comunicado seco, interno, encerrando uma sociedade que durara décadas. Para fora, foi tratado como reestruturação. Por dentro, ele sentiu como um luto silencioso. Nos dias seguintes, percebeu o quanto tinha normalizado sinais que sempre estiveram ali. Conversas interrompidas quando ele chegava. Olhares rápidos. Decisões tomadas antes de serem explicadas. Coisas pequenas que agora ganhavam peso. Ela começou no novo trabalho sem alarde. Chegava cedo, saía no horário. Não precisava mais observar mesas com medo de ouvir demais. Não precisava medir palavras. Aos poucos o corpo foi desacelerando. O olhar, antes sempre atento ao ambiente, ficou mais solto. Ele não apareceu por lá. Não quis. Achou importante manter distância. O gesto só teria valor se não virasse presença constante, se não criasse dívida invisível. Mesmo assim, em alguns momentos ela pensava nele, não como salvador, mas como alguém que pela primeira vez escutou de verdade. Numa noite, ao revisar documentos antigos, ele encontrou uma foto da infância. Os dois meninos lado a lado, sorrindo, sem cálculo, sem estratégia. Guardou a foto na gaveta mais funda da mesa. Não por saudade, mas como lembrança do que acontece quando a gente confunde passado com caráter. Na manhã seguinte, assinou o último papel que encerrava de vez aquela parceria. Respirou fundo antes de levantar da cadeira. O peso ainda existia, mas não paralisava mais. Faltava pouco agora. Não para fechar negócios, mas para fechar um ciclo. Ele voltou ao restaurante meses depois. Não para negociar, não para observar. Sentou sozinho, na mesma mesa próxima à janela. Pediu apenas água. O lugar parecia igual, mas não era. Talvez fosse ele. O movimento seguia o mesmo ritmo. Talheres, vozes baixas, passos apressados. Ainda assim, havia algo diferente no ar. Pela primeira vez, ele não estava ali tentando controlar nada. Ficou alguns minutos olhando a rua. Pessoas comuns passando, cada uma carregando seus próprios silêncios. Pensou em quantas vezes ignorou avisos simples por virem de lugares que ele não estava acostumado a respeitar. Ela não estava ali, e isso era bom. Ela tinha seguido. Tinha recomeçado sem precisar agradecer em voz alta. O gesto que ele fez não era sobre reconhecimento. Era sobre reparar, ainda que tarde, o erro de não ter escutado antes. Pagou a conta e se levantou devagar. Ao sair, percebeu algo que nunca tinha admitido. Perder aquele império, do jeito que perdeu, teria sido o fim dele meses atrás. Mas não foi. Porque, naquele dia, alguém sem poder, sem cargo, sem influência, escolheu dizer a verdade. E ele, mesmo hesitando, decidiu ouvir. Aprendeu que lealdade não mora no tempo compartilhado, mas nas intenções. Que amizade não se mede por infância, mas por caráter. E que avisos importantes quase nunca vêm de quem está à mesa principal. Às vezes, vêm de quem passa despercebido. Do outro lado da cidade, ela fechava a porta de casa depois de um dia comum. Cansada, sim. Mas em paz. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua vida não dependia mais de silêncio e medo. Dois caminhos diferentes. Nenhum deles perfeito. Mas ambos mais honestos do que antes. E essa foi a maior lição que ele carregou dali em diante. Quando alguém tenta te avisar em voz baixa, talvez não seja fraqueza. Talvez seja coragem. E quase sempre é verdade.